Você já sentiu muitas vezes que você carrega o mundo nas costas? Mas como você consegue se livrar do peso do mundo nas suas costas? Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar disso, a gente vai falar do peso que muitas vezes a gente carrega e que é sempre totalmente desnecessário. Sabe do que eu tô falando? Do peso das mágoas, do rancor, daquilo tudo que você carrega com você. E às vezes tudo na sua vida é muito pesado, né? Tudo é pesado, as coisas são pesadas, o dia a dia se torna pesado, a convivência com as pessoas se torna pesado, tudo que você faz. Aí vai chegando essa época aqui de festas e tal. Eu sei que esse ano a gente está um pouco diferente, muita gente não vai passar as festas com os familiares e tal. Mas nessa época, normalmente, é a época que mais pesa as coisas na vida das pessoas, ou melhor, mais pesa no ombro das pessoas, porque vai chegando aquele momento que eu vou encontrar fulano, eu vou encontrar ciclano, e aí fica aquele ranço, fica aquela situação esquisita, aquela comemoração, aquele Feliz Natal, Feliz Ano Novo meio de cara torta, ou então nem vai. Sabe o que acontece? Eu nem vou porque eu não quero encontrar com ninguém, eu não quero encontrar aquela pessoa, não sei o quê. Enfim, por que que isso acontece, né? Porque na verdade, todos esses sentimentos, assim, as mágoas, os rancores, todo esse sentimento que ficam assim muitas vezes parado na garganta, né? Porque, poxa, eu devia ter falado aquilo naquela ocasião, eu devia ter respondido dessa maneira. Então, muitas vezes isso acontece dentro da família, isso é muito comum, acontece muitas vezes em ambientes profissionais, né? Deu vontade de responder de tal forma e tal. Mas, falando assim mais certamente, a família é o foco principal disso, né? Sempre as coisas acontecem normalmente dentro da família. Então, é entre irmãos, é entre pais e filhos, entre parentes de uma certa forma, porque faz piadinhas, porque trata de um jeito diferente um e outro, enfim. Então sobra aquela mágoa, aquele ressentimento, e muitas vezes também é aquela sensação de que ficou preso na garganta porque devia ter respondido dessa forma. E isso acaba se tornando um peso que a pessoa tem que carregar nas costas durante muito tempo, durante anos, muitas vezes, durante a sua vida inteira. E você já percebeu que muitas vezes, quando você às vezes é ocasionado por uma situação X, você viu, por exemplo, uma cena de um filme, você viu, alguém te contou alguma coisa, conversando com alguém e tal, e aí você relembra que, putz, isso aconteceu comigo, algo parecido aconteceu comigo, fulano era parecido com esse personagem. Ou às vezes, do nada, parece que você levanta de manhã, já tá com aquele peso ali, sabe? Aquela mochilona mesmo, pesada nas costas, porque sua cabeça fica trabalhando sempre dentro daqueles pensamentos. Você começa a se lembrar de várias e várias situações que fulano falou, que Beltrano disse, que você disse e alguém não deu bola, ou achou que era besteira, ou respondeu torto, ou fez desfeita para você. Então você passa, parece que você levanta de manhã já pensando em tudo isso e passa o dia e o dia fica ruim e você fica mal-humorado e você fica respondendo torto às vezes para as pessoas, acaba às vezes ocasionando brigas, discussões dentro do seu ambiente que você está ali, seja do trabalho ou principalmente em casa, porque você já acorda com aquele peso, né? Aquela mochila, aquela bagagem que você está carregando ali, ano após ano, dia após dia, né? Às vezes
durante uma vida inteira. E o pior é que muitas vezes a tendência que a gente tem não é de, por exemplo, quando esse pensamento chegar, você fala, não quero pensar nisso, pega e distrai a cabeça, né, vai fazer outra coisa e tal. Não, muitas vezes o contrário. Você fica alimentando aquilo lá, colocando mais lenhazinha ali naquela fogueirinha que tá lá em brasa, e você fica lá soprando para o fogo crescer cada vez mais, né? A gente tem essa tendência a sempre ficar puxando aquele fiozinho ali que faz com que a gente sofra, que a gente relembre todas aquelas coisinhas que a gente vivenciou, que alguém falou, que alguém disse, que alguém fez e que nos magoou e que nos deixou chateado. E puxa a vida, e aí você vai se colocando para baixo, assim, ao mesmo tempo que você fica impetuoso, com uma raiva tremenda, com aquele sentimento, sim. De que um dia ele vai ver só, um dia ela vai ver só, um dia essa pessoa vai ver, vai acontecer, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas ao mesmo tempo você está se murchando ali por dentro, sentindo aquele peso, aquela coisa que vai te pondo lá para baixo, né? Porque você, afinal de contas, foi vítima dessa situação. Não, que isso? Eu não me sinto vítima de nada, fulano que é assim, é mal educado mesmo, é assim, é assado e tal, e tal, e tal. Ok, mas toda vez que você pensa e que você alimenta aquele sentimento, aquela dor, aquele sofrimento, você está se vitimando, né? E essa é uma tendência, não é só sua, é minha, é de várias outras pessoas. Muitas pessoas têm a tendência de fazerem, de agirem dessa forma. E o pior é que, além desse sentimento também, a gente vai alimentando outros sentimentos, né? E são sempre os sentimentos mais baixos, mais rasos que alguém pode ter. Então, além de se sentir vítima, você alimenta o sentimento da raiva, você alimenta o sentimento da mágoa, o sentimento do rancor. Tudo isso você está cada vez alimentando mais dentro de si. E aí isso vai te deixando cada vez mais para baixo e cada vez com mais peso para carregar. Às vezes você fica magoado porque você queria que alguém entendesse, né, aquilo que você tem para mostrar. Olha, eu quero que a pessoa entenda o porquê de eu fazer determinada coisa ou o porquê de eu não fazer determinada coisa. E muitas vezes as pessoas estão só lá te criticando ou vivendo a vida delas e não estão nem aí. E assim, no fundo, muitas vezes esses sentimentos que você tem de mágoa porque alguém não deu atenção a que você queria, alguém não agiu da forma que você esperava, alguém não fez ou falou o que você desejava que fosse dito ou feito, no fundo, sabe o que pode ser? No fundo, isso é um sentimento de carência. É um sentimento que a gente tem que faz com que a gente tenha essa necessidade profunda de se sentir amado, de se sentir querido, de se sentir notado. Então, muitas vezes, a mágoa, o rancor, não é só porque alguém te ofendeu, mas é aquilo que você esperava que acontecesse e não aconteceu. Agora, isso está dentro de você, porque é uma necessidade, uma carência que você tinha de se sentir dessa forma. E aí, eu sei que eu já falei muitas vezes também aqui, eu tenho outros vídeos que eu falo muito sobre o perdão e muitos, né, desses vídeos eu coloco que você tem que entender a posição da outra pessoa, o estado evolutivo da outra pessoa e não se deixar abalar por coisas que outras pessoas às vezes falam ou fazem ou demonstram. Mas nesse caso específico, você tem que enxergar também o seu estado evolutivo. Por que isso está mexendo tanto comigo?
Você está sempre procurando a aceitação da outra pessoa ou de outras pessoas. Você está sempre desejando ser notado, tem aquela necessidade de obter aprovação naquilo que você faz. E muitas vezes é porque você tem dúvida de quem realmente você tem dúvida daquilo que você faz, se é realmente certo. Muitas vezes você tem dificuldade de se aceitar como você é, ou de aceitar as suas próprias atitudes. E isso é um estado de carência. Você tem que entender, nesse caso, não é só ver o estado evolutivo do outro, você tem que entender o seu estado evolutivo. E para isso, o que você precisa fazer? Mergulhar fundo dentro de si mesmo. Quando você consegue olhar para dentro de si mesmo, sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de conceito pré-concebido, porque na verdade é assim, mas o outro que é ruim, o outro é estúpido, o outro é grosseiro, o outro que é desatento, que não presta atenção, que não liga, que só está querendo ver o seu próprio umbigo, que não presta atenção nas coisas, que não ligou para nada. Sempre é assim, né? Eu sou a pessoa que estou ali tentando fazer a coisa certa, mas os outros estão ali sempre dando o contra. Veja bem, quando você está fazendo a coisa certa, você tem a sua consciência absolutamente tranquila, você não precisa da aprovação de ninguém, você não precisa da aceitação do outro, você não precisa de nada disso. Você está bem com você mesmo, você se aceita, você se aprova. Então, você não precisa, quando você está magoado, ofendido, porque outro não prestou atenção em você, de várias formas, não é só prestar atenção porque eu mudei o cabelo, eu comprei uma roupa nova, eu fiz plástica, eu sei lá, né? Não é prestar atenção nisso, é prestar atenção de várias formas. É agir da forma como você quer, falar aquilo que você gostaria de ouvir, é te dar apoio, é te dar atenção, é te dar carinho, é te dar, enfim. E pode ser o seu companheiro, a sua companheira, pode ser o seu chefe, pode ser o seu pai ou a sua mãe, pode ser os seus irmãos, os seus parentes, tios, avós, sei lá, quem quer que seja. Pode ser várias pessoas, porque no final das contas, você está sempre necessitando da aprovação e da aceitação da outra pessoa. E não é assim. É você que está com essa carência. Então, quando você consegue olhar para dentro de você sem reservas, entende que realmente não é o outro, é você vai compreender muitas coisas. E você vai superar também várias coisas. Outro aspecto disso também é que você vai deixar de viver no passado. Por quê? Quando você vive sempre remoendo, eu não quero, eu não vou fazer tal coisa porque fulano age dessa forma. Eu não quero ir em determinado lugar porque eu vou encontrar com ciclano e ciclano falou isso daí e eu não gosto e enfim, quando você está sempre puxando, remoendo, aqueles pensamentos vêm sempre ali na sua cabeça e você está sempre vivenciando aquelas coisas ruins, aquelas mágoas desde que você era criança, muitas vezes com seus pais, ou com seus irmãos, ou com tios, ou com parentes, quando você está puxando sempre aquelas lembranças, desde que eu era criança, desde que eu era adolescente, sempre foi assim, sempre me tratou dessa forma, sempre agiu desse jeito, você está vivendo sempre no passado. Primeiro lugar é a questão da carência. Para que você precisa da aprovação de todo mundo? Para que você precisa da aceitação de todo mundo? Porque eu me importo com eles, porque eu gosto deles, porque eu gostaria que eles gostassem.
Aí você gostaria que eles gostassem de você? Então, quer dizer, se você pintou o cabelo de roxo e todo mundo falou mal de você, é porque eles não gostam de você? Na verdade, isso é um problema deles. Eles querem, eles têm a necessidade de projetar de alguma forma a coisa que eles querem. E você está entrando nessa projeção, porque desde aqui que você necessita da aprovação deles, você também está projetando neles aquilo que você gostaria. Então, é exatamente a mesma coisa. E principalmente se você pintou o cabelo de roxo, veja bem, eu tô falando isso no sentido figurado, tá, gente? Né? Mas assim, eu pintei o cabelo de roxo justamente para provocar, porque eu sei que vai, né? Eu vou bater bem naquilo lá, então também eu tô ali só entrando na onda deles. Eu tô sendo sempre aquela pessoa que precisa de aprovação, que precisa de aceitação. Então olhe para dentro de você. E outra, como eu vinha dizendo, quando você puxa sempre as lembranças lá do fundo, lá do passado, lá da infância e tudo mais, sempre foi assim comigo, sempre foi dessa maneira, você está vivendo no passado. Então você está deixando de ver o presente. Você está fazendo hoje com base naquilo que foi ontem. Enquanto que você tem que fazer hoje, construir o seu amanhã. Então você está vivendo no passado. Quando você olha para dentro de si, entende todas essas situações que não dependem do outro, não, que não tem nada a ver com o outro, que as suas mágoas, os seus rancores, tudo aquilo que você carrega é você, simplesmente não é o outro, porque o outro é o problema, é dele. É você que está carregando. Quando você consegue enxergar tudo isso, você começa a viver o hoje, você começa a viver o agora e se preocupar com você no amanhã. E quando isso acontecer, quando você entender, quando você olhar para fundo de você mesmo, compreender que você que está provocando essa dependência, essa carência, essa dependência da aceitação, da aprovação do outro, por isso que você vive magoado, por isso que você vive carregando esse peso desde a sua infância, desde a sua adolescência, isso é você que quis carregar com você, quando você não precisa mais da aprovação de ninguém, e isso, veja bem, primeiro, vai concluindo só, primeiro, aquelas lembranças, aquelas coisas que te atormentavam, que ficavam lá falando dentro da sua cabeça, provocava aquele seu mau humor, aquele ambiente carregado, pesado, aquilo você vai ver que vai cessar. Vai cessar, e vez ou outra quando aparecer, não vai mais te incomodar. Então, como eu vinha dizendo, quando você para de se importar com o que o outro pensa, né? Para de querer ter a aprovação e aceitação do outro, isso não significa que o outro vai deixar de ter importância para você. O amor que você sente pelos seus pais, parentes, irmãos, sei lá, quem quer que seja, cônjuges, companheiros, namorados, namoradas, não interessa, não é a aceitação, a aprovação que depende do seu amor. Hoje, você não precisar mais da aprovação das pessoas para aquilo que você já fez, ou para aquilo que você faz, ou para aquilo que você se tornou, para quem você é hoje, nem da aprovação, nem da aceitação. Quando você não precisa disso, você não significa que você vai negar o amor que você sente por aquela pessoa. Assim como eu acredito que mesmo que aquela pessoa negue, ou melhor, não demonstre aquela aprovação, aquela aceitação que você gostaria, não significa que ela também não te ame. Simplesmente é aquela condição, ela está projetando em você aquilo que ela gostaria que você fosse. Se você depende da aprovação dela, você também está projetando nela aquilo que você gostaria que ela fosse. Então a questão toda é conviver cada um com as diferenças, é saber conviver com as diferenças. Agora, gente, eu falo tudo isso
porque eu vivenciei tudo isso na minha vida. Eu passei por tudo isso na minha vida. E eu compreendi que tudo isso era algo meu. Eu tinha toda essa necessidade, sim, da aceitação das outras pessoas, mesmo pessoas da minha família, que eu me refiro, não estou nem me referindo aqui, no caso, ao meu marido, à minha família, mas a minha família de nascimento. Então eu senti essa necessidade eu comecei a sentir que muita mágoa, muita mágoa que eu trazia, era porque eu tinha essa necessidade de aprovação. Eu nasci já não me sentindo amada inteiramente por conta de história, né, de toda a história da minha vida, enfim. Então eu passei muito tempo carregando muito desse peso, muito dessa mágoa, dessa não aceitação, assim, sabe? De saber de imaginar que eu não era aceita pelas pessoas, que as pessoas realmente não gostavam de mim, e que eu tinha essa necessidade. Mas cada um tem o seu sentimento. Então, quando eu entendi que isso era uma coisa minha, que eu realmente precisava, né, que tudo isso me incomodava tanto, aqueles pensamentos que vinham, que surgiam, que ficavam martelando na minha ideia, apareciam, porque eu tinha essa necessidade. Muitas vezes eu travava diálogos na minha cabeça, como se eu estivesse falando com as pessoas. Eu chegava a sonhar falando determinados assuntos com as pessoas, mas por que isso acontecia? Porque era a minha necessidade de ter aprovação, era a minha necessidade de sentir que as pessoas entendiam os meus porquês, e eu precisava disso. Mas para que eu precisava disso? Eu sou uma mulher totalmente independente, dona das minhas ideias, dona das minhas ações, dos meus atos. Para que eu precisava daquilo? Então eu compreendi, sabe, com muito estudo, muita leitura, muito autoconhecimento, muita oração, muita meditação, eu fui compreendendo tudo isso que eu estou falando para vocês. E hoje eu me libertei de tudo isso, eu me libertei desses sentimentos, dessas mágoas, desse peso todo, eu me libertei de todos esses murmurinhos na minha cabeça que ficavam dia após dia. Então você também pode se libertar dessa maneira. O que eu quero dizer com tudo isso também é o seguinte: nada disso invalida as ações ou as palavras ditas por outras pessoas. É claro, se as pessoas falaram palavras ruins, se ofenderam, se magoaram, né, em determinados momentos, nada disso invalida o que elas disseram. Não estou dizendo que, olha, né, tudo da sua cabeça. Mas o sentimento que você carrega é assim, é tudo seu, não é delas. Porque a gente pode deixar simplesmente passar e não se incomodar com aquilo. É sempre o problema do outro e não nosso. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha com esse vídeo ajudado muitas pessoas. Essa época, né, é sempre uma época de reflexão, é uma época que a gente tem que pensar, como na música, né? Então é Natal, o que você fez, né? Um ano termina e nasce outra vez. Você tem que ver não só o que aconteceu no ano, que foi um ano atípico, que foi um ano de coisas totalmente diferentes e tal, no contexto do mundo, né, na vida de todo mundo, mas ver também a você mesmo, a sua própria vida, olhar esses sentimentos e ver justamente até nesse ano atípico. Ele é muito bom para isso mesmo, porque ele serve como parâmetro. Um ano que você passou tanto diferente, separado das pessoas, que você sentiu de repente falta, né, daquele contato mais íntimo, mais próximo, enfim, de tudo que fez falta para você, de todas as coisas que
você não pôde fazer simplesmente nesse ano, e aí você entende, poxa vida, né? Quanta coisa simples que eu senti falta nesse ano, como sair na rua, como tomar um sorvete sentada no banco da praça, como, sei lá, sentar e ir no cinema, coisas tão simples, né? Ir almoçar na casa do parente no domingo, dar um abraço, um beijo. Então são tão simples, coisas tão banais que você nem se dá conta, e aí de repente você foi privado disso por essa questão que houve nesse ano. Então você vê, para quê, né? Para que eu vou levar esse peso adiante? Esse peso que eu carrego de todas essas mágoas, de todo esse rancor, de todos esses sentimentos baixos. Para que eu vou carregar tudo isso comigo? Então, que o próximo ano eu consiga me libertar de todo esse peso que eu escolhi carregar para mim. Alguns pesos a gente vai continuar carregando porque eles são impostos a nós, pela vida, pelas condições, mas outros a gente pode simplesmente escolher deixar para trás e viver muito mais livre, muito mais leve, muito mais tranquilo com você mesmo. Que esse ano você escolha se libertar deste peso que você carrega. Que as suas escolhas sejam muito, muito mais leves. É isso. Espero que eu tenha ajudado a todos. Se vocês gostaram, então deixa aqui seu like, compartilhe se você acha que pode servir para alguém. Se você ainda não for inscrito, se inscreva também aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações, né, dos novos vídeos, e se quiser também pode deixar aqui o seu comentário sobre esse assunto ou pedir, né, deixar sugestões para outros assuntos. Lembrando vocês que esse texto vai estar no blog do site positivamentecreadora.com.br. Então eu vou ficando por aqui. Deixo vocês sempre com o meu forte abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!